Olá, bom dia, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu coração, que a bênção de Deus esteja sobre você, te abençoando e te prosperando, no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus. Que você tenha um dia muito abençoado. Daqui a pouquinho nós já temos nosso momento, já teremos o nosso momento de oração, né? A oração do Pai Nosso. Então, vai crendo que hoje, ao começarmos o dia orando, tudo pode mudar. Por isso que a oração é muito importante. O caminho é a chave que te conecta com Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso que a oração, ela é um privilégio dos filhos de Deus, daqueles que são chamados para serem filhos. Então, você tem o privilégio de poder adorar e poder orar ao Senhor, né? Então, daqui a pouquinho a gente tem a nossa oração. Vamos meditar numa palavra de Deus para que ela seja hoje a luz da nossa vida, para que a palavra de Deus seja o fundamento também da nossa vida. E hoje tem uma palavra muito importante. Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, o versículo 22, diz assim, ó: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Versículo 23 diz assim: aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante ao homem que olha para a sua face no espelho. Ou seja, o espelho, ele reflete a sua imagem, mas ele não é a sua imagem, ele não é a sua realidade. Por mais que o espelho demonstre a sua característica e reflete a sua característica, você não pode cobrar nada da sua imagem, porque ela não é real. Ela não é real. Então, ela é só exatamente uma produção de imagem. Assim é aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica ela. Ele não tem realidade. Por isso que a fé é um firme fundamento, né? Algumas traduções dizem a substância do que cremos. Não só uma imagem, não só uma imaginação, né? Mas, e Tiago está dizendo aqui a importância da gente praticar a palavra. Jesus vai dizer isso em Lucas capítulo 6, 38, né? Aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e a pratica, eu vou mostrar a quem ele é semelhante. Então, daí Jesus diz, ele é semelhante à pessoa que que fundamentou e cavou os fundamentos da sua vida numa rocha. E depois vieram as lutas, as tempestades, bateram nela e não a derrubou. Mas, e aí Jesus chama essa pessoa de sábio. Mas ele diz também aquele que ouve a palavra e não pratica ela, não põe ela em prática, ele é semelhante a um tolo. Então, a palavra de Deus celebra a vida ou como um sábio ou como um tolo. E aí Jesus disse que as tempestades virão também, tanto para o sábio, para o justo, quanto para o injusto, quanto para o tolo. Só a diferença é que aquele que só ouviu a palavra de Deus e não praticou ela, ele não tem fundamento de fé. Não tem fundamento de fé. As tempestades vêm, batem nela e não a consegue, e o que praticou a palavra não consegue derrubar, mas do tolo consegue, porque ele cavou os fundamentos da sua vida na areia. Então, é muito importante a gente entender essa questão da prática da palavra de Deus. Por exemplo, vou ser bem claro aqui. Se você olha na palavra de Deus, você ouve uma ministração que você deve perdoar. Que você deve perdoar. Você não perdoa. Você até se emociona, mas você não perdoa. Então, você não se tornou sábio, porque você ainda está preso com a dor, você ainda está preso com as amarguras, com ódio, com a raiva, com sentimentos que estão te ferindo, te machucando. E aí quando vem as tempestades emocionais, elas te derrubam. Agora, aquele que perdoou, ele praticou a palavra, ele fundamentou a sua vida e creu que Deus é poderoso para suprir. Que a justiça de Deus é poderosa para suprir isso. Então vai acontecer o quê? Essa pessoa, ela se enraizou na vida em Deus.
Então virão as tempestades emocionais e não vão afetar ela. Por quê? Porque não encontraram lugar. Então, Tiago está dizendo que se a gente não praticar o que Deus ensina, a gente é tolo e está enganando-se a nós mesmos. Então, a importância que tem de você praticar. Tudo que Deus te ensina, você tem que ser um praticante. O sucesso na sua vida, da palavra de Deus produzir na sua vida, é quando você pratica a palavra de Deus. Não quando você ouve ela, mas quando você pratica ela. Então, é melhor você ouvir menos e praticar mais do que ouvir muito e não praticar nada. Hoje nós estamos vivendo uma geração de gente que não pratica a palavra de Deus. Então, é muito importante, tudo que Deus te ensinar, vai praticando. Se Deus te ensinar sobre o amor, pratica. Se Deus te ensinar sobre o perdão, pratica isso, exerce o perdão. Se Deus te ensinar sobre generosidade, começa a ser generoso, começa a praticar. Lucas 6,38 diz assim: dai e dar-se-vos-á uma boa medida, sacudida e recalcada. Com a mesma medida que você mede, você será medido. Ou seja, aquilo que você pratica, aquilo que você não pratica, você acaba praticando uma coisa negativa. E você vai colher disso. Então, é muito importante, mas muito importante mesmo, você praticar. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que hoje vai ser um dia da prática da palavra de Deus na sua vida. Vai ser o dia que você vai agradar a Deus e praticar, é o dia que você vai perdoar, é o dia que você vai ter práticas dos princípios da palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Se você crê nessa palavra, recebe ela aí, que ela fortaleça o seu coração, que ela seja uma semente para produzir o nascimento de uma árvore frutífera na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Não esqueça de compartilhar essa live com 5 pessoas, nós já vamos orar o Pai Nosso agora. Compartilha com 5 pessoas essa live. Curte essa live, é importante, dá um joinha aí nela. E também não esqueça, se você entrou aqui no nosso canal e não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, né? Depois de você de inscrever-se, clica no sininho aí para você receber as notificações, tá bom? Então, ajunte o seu coração comigo agora, e eu quero orar com você a oração do Pai Nosso. Quando você fizer essa oração, a sua vida não vai ser mais a mesma. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. E dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Antes, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, de hoje para todo sempre. Amém, amém e amém. E que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua vida. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Quero desejar um dia cheio da bênção de Deus, cheio do poder de Deus. Que Deus te abençoe.